Um adulto fracassado volta aos seus 17 anos para reconstruir a sua vida. O Arata acorda e começa a se arrumar para ir para a escola, lembrando do programa Relife, que vai ter que passar o ano todo indo para a escola. E ele pensa que se ele já chegou até aqui, ele não vai desistir. Ele chega na escola cansado, reclamando que está muito cedo, e a aula começa. A professora nomeia quem se tornou o representante da sala, e foi o Oga como representante masculino e a Hishiro como representante feminina. Eles agradecem e o Arata fica triste, vendo o resultado dos seus testes, que ele tirou tudo nota vermelha. Ele se admira com o Oga por ser inteligente, mesmo com o cabelo dele sendo diferente. Ele olha pro lado e vê a Karyu brava, porque não ficou em primeiro lugar. A professora fala que por hoje é isso e manda eles pegarem o broche de representante na sala dos professores. Depois eles concordam e o Oga fala pra Karyu que foi uma pena ela não ter conseguido, e fala que foi por causa da gripe, e que na próxima é pra ela ir com tudo. Ela fala que tanto faz e que a culpa de não ter conseguido é dela, por não ter se cuidado da gripe, e que não foi boa o bastante. O Oga fala que pareceu muito estoico e que não foi nada fofo. Ela fica brava e fala que não é fofa mesmo, e fala que ele deve estar feliz porque ela não foi representante dessa vez. O Oga fala que não estava pensando em nada disso e pergunta sobre o complexo de perseguição dela. Ela fala para parar com a conversa e o Oga fala que só estava confortando ela. Quando a professora interrompe, fala que quem tirou notas vermelhas vai ter que fazer aulas de reforço e que vão ter que fazer essas aulas até conseguir tirar mais que 50 pontos. O Arata surta e acha que vai ficar de recuperação para sempre. A Karyu pergunta para ele se ele tirou uma nota vermelha. O Arata fala que tirou só em todas as matérias. O Oga pergunta em qual ele foi o pior, e ele fala que foi em matemática e que tirou 4. O Oga e a Karyu ficam surpresos, e o Prota pede desculpa por não ser inteligente que nem eles, e percebe que a sala inteira tá olhando para ele. E a professora fala que o esforço que conta, e fala para ele se esforçar. E o Oga se oferece para ensinar ele. Quando a menina que foi transferida pergunta se o Oga pode ajudar ela também. Ele pergunta se ela também tirou notas vermelhas, e ela diz que tirou em todas. E o Prota fica feliz, que achou outra fracassada igual ele. No intervalo ela pergunta se ele tá indo pra cafeteria, se ele não quer ir com ela. O Oga pergunta se pode ir junto para começarem a se planejar para os testes. A Karyu fica brava e levanta, e o Oga chama ela. E ela fala que vai almoçar com as amigas dela. Ele acha uma pena e fala que vai passar na sala dos professores para poder pegar o broche. E eles falam que vai guardar um lugar para ele. Já no intervalo, a menina transferida fala que o Oga e a Karyu parecem bem próximos e pergunta se ela é a namorada dele. Ele fala que não e ela pergunta por que eles usam brincos combinando. Ele fala que quando ele for furar uma orelha doeu demais e não quis pôr a outra e deu o brinco para ela. E eles acham que o Oga é um tapado por não perceber que ela gosta dele. E o Arata percebe a Hishiro discutindo com o tio da merenda e vai ver o que tá acontecendo. Ela fala que não levou o dinheiro por hábito e pediu o almoço. Então o Arata vai e paga o almoço pra ela. E ela agradece e ele fica apaixonado. Ele volta pra mesa e o pessoal fica chamando ele de garanhão. E ele fala que ela é meio desligada por esquecer o dinheiro. E o Oga fala que é só porque ela ainda não tem o broche de prata. E fala que quem tem, come de graça e ainda ganha altos benefícios. A Onoya pega o celular pra eles trocar contato, e o Prota fala que vão confiscar o celular dela, e ela fala que isso não é proibido, e eles trocam contatos depois da aula. O Prota vai entregar a redação de arrependimento para a professora. Chegando lá, ele encontra a Hishiro e pergunta se ela também estava tomando bronca. Ela pergunta se essa foi uma pergunta séria e ele fala que era uma piada e que ela é uma menina bem séria. E ela pergunta para ele se ele acha ela séria e sem graça. Ele fala que não e pede desculpas. Ele pergunta se ela acha que ele é algum delinquente ou algo do tipo, e ela fala que é assim com todo mundo, e pergunta se ela tá colocando barreiras e que não tem nenhum amigo, porque ela não é muito amigável, e que quer mudar isso, mas não sabe por onde começar, e pede pra ele ser sincero e pergunta se ela é ruim de se aproximar. Ele fala que sim, e fala que seria interessante conhecer ela, e fala pra ela sorrir um pouco mais. Ela sorri parecendo que vai sugar a alma dele, e ela acha que ele ficou com medo. Ele pede desculpas e fala que só não esperava por isso, e ela fica tentando sorrir com ele. E ele fala pra ela parar, senão vai acabar arrumando inimigos. Ela fica triste e ele fala que ela vai conseguir fazer amigos. E ela fica preocupada, porque esse era o último ano dela. Ele pede desculpas porque ficou enrolando ela e fala que vai ir pra casa. Ela chama ele e pede o celular dele. Ele pede desculpas e fala que ficou surpreso com a tentativa de assalto. Ela fala que não é isso e que só quer o número dele. E fala que quer ser amiga dele.
e chama ele de burro, e ela sorri e ele fala que ela sabe sorrir, e ela fica surpresa. Quando Arata chega em casa, ele tá estudando e pensa em fumar um cigarro, mas lembra da professora falando que não pode. Ele guarda o cigarro e liga pro Yoaki, perguntando se ele pode fumar. Ele fala que sim, mas que vai ser difícil ele comprar mais com a aparência dele, e fala que é um bom momento para ele parar, já que também é difícil desconter o mau cheiro. E fala que ele conseguiu fazer a Richiro sorrir e que não iria querer que ele se afastasse dela por isso. E fala para ele continuar próximo dela, que ele era da mesma sala dela no ano passado e que ela ficou muito sozinha o ano todo. Todo mundo vai esquecer dele depois que acabar. Se ele falar no experimento para alguém, as memórias dele serão apagadas e ele vai ser expulso do Real Life. Quando ele tá deitado no quarto, chega uma mensagem da Richiro agradecendo ele, prometendo pagar os 1000 ienes no outro dia e que tá ansiosa para conhecer ele melhor. E ainda manda uma figurinha de gato. Ele fica surpreso por ela usar uma figurinha e fala pra ela que essa figurinha de gato parece com ela. E ele fica com medo, pensando que ela vai achar ele idiota por estar falando bobagem de novo. E ela responde com um miau. E ele começa a dar risada e fala que ela é estranha e que é uma fofa. Então ele pega o cigarro, guarda e volta a estudar. Já no outro dia, o Arata abre o armário da escola e vê uma carta, e pensa que deve ser da Richiro, e lembra que deve ser o dinheiro que ele emprestou para ela. Ele abre o envelope e o dinheiro virou uma dobradura, e ela agradecendo pela ajuda. Ele chega na sala e pergunta para ela o que era aquilo. Ela fala que é o dinheiro de ontem. Ele pergunta o que ela fez com o Hideo e que é estranho. E ela fala que achou que devolver normalmente seria muito chato e que teve a ideia vendo na internet. Ele começa a rir e ela fala que não achou que ele iria rir e que vai tomar mais cuidado. Ele ri e agradece ela por ter pago e vai sentar no seu lugar. E o Oga cumprimenta ele. Depois vão ver o resultado das provas, mas o Arata e a Onoya só pioraram nas notas. E o Oga fala que já esperava isso do Arata, mas que a Onoya ia passar em pelo menos uma. O Arata pergunta o porquê ele esperava isso dele, e o Oga responde que é porque sempre que eles vão estudar, eles ficam falando bobagens. E a Kairyu chega perguntando se o Oga estava ocupado, e ele fala que não e pede ajuda para ele, porque eles não mantêm o foco e fica perguntando se eles namoram, e eles começam a gritar. E o Arata pergunta por que ele ia falar. Ele achou que a Kairyu ia ficar brava e brigar com eles também, e o Arata fala que ela só ia ficar brava com ele por ter falado isso para ela. E o Oga fica sem entender nada. A Richiro chega e fala pro Oga que a professora chamou eles para ir para a sala dos professores. Ele pede desculpa porque não ouviu. A Richiro olha para as notas do Arata e fala que ele é mesmo um idiota e que esperava mais. E o Arata fica surpreso e fala que ele era melhor que isso. E o Oga fala para ele mostrar. E o Arata fala que é só porque ele ainda não começou a se esforçar. E a Richiro pergunta se isso faria diferença, e ele fala que tá se esforçando. E o Oga chama ela para ir na sala dos professores. E a Kairyu fica olhando para ela, e ela pensa em dar um sorriso para Kairyu, mas fica parecendo mais uma ameaça. A Kairyu fica brava e o Arata fala que ela só tava tentando dar um sorriso amigável, e ela fala que ninguém é ruim assim em dar um sorriso. Mais tarde eles vão para aula de educação física, e o Prota fica se perguntando quando foi a última vez que ele fez exercícios. E o professor fala que eles vão ter que fazer arremesso à distância, e vai o primeiro cara a fazer o arremesso. E ele consegue jogar a bola a mais de 45 metros, e todo mundo acha incrível. Chega a vez do Oga, e o Prota acha que ele vai ir bem, e o Oga joga a bola por 2 metros, e o Arata começa a zoar ele. O professor chama o Arata quando ele vai jogar, ele dá mau jeito no ombro, e joga a bola por 1 metro, e fica se perguntando quanto que ele ficou tão duro. Lá ele vem. Quando ele vai sentar, o Oga começa a zoar com ele, falando que ele é idiota e ruim nos esportes. A Kairyu começa a fazer a prova de corrida e ela ganha por ser bem rápida. O Prota fica surpreso por ela ser rápida desse jeito. O Oga fala que sim, já que ela é do time de vôlei, e fala pra ver a Tamarai correndo. E ela vai ainda mais rápido que a Kairyu. E o Oga fala que ela é a capitã do time de vôlei e a Kairyu a vice-líder. E as duas ficam conversando e a Tamarai começa a abraçar ela. E o Prota fica olhando achando lindo ver duas colegiais se abraçando. E um cara começa a puxar a orelha dele por ele estar olhando pra Tamarai, com cara de tarado. Depois disso, a Richiro vai tentar conversar com a Kairyu. E pra chamar ela, ela usa o tempo. A Kairyu fica brava e pergunta por que ela tá chamando ela pelo tempo e pergunta se foi maldade. E ela fala que foi
porque achou o tempo muito bom e que não sabe o nome dela. E a Karyu pergunta como ela não pode saber se as duas eram do conselho no último ano. E a Rishiro sorri e pede desculpas por não se lembrar, e a Karyu se espanta e se apresenta pra ela. E ela fala que vai se lembrar e entrega o cronômetro pra ela cronometrar. E o Prota vai falar com o Ryoaki e pede pra ver a média dele, e fica surpreso porque ele conseguiu 28. E ele explica pro Arata que já é o segundo ano dele na escola e que é obrigado a fazer exercícios, e fala pra ele tomar cuidado porque ainda pode se machucar, e fala que ele já é velho, e fala pro Arata que ele tava mesmo fantasiando com as meninas. E fala que não quer parar o amor, mas pede pra ele não cometer nenhum crime. E chega a hora do Prota correr, e ele fica preocupado com o tendão de Aquiles dele, e começa a correr e fica feliz porque tá na frente, quando ele torce o pé e acaba caindo de cara. E o cara que era responsável do atletismo pega ele no colo igual uma moça e leva ele pra enfermaria. O Ryoaki e o Oga começam a rir dele. No outro dia, indo pra escola, ele vê a Rishiro indo sozinha e vai conversar com ela. Eles se cumprimentam e ficam em silêncio. Eles chegam na escola e a Karyu olha pra ela e vê ela sorrindo com Arata. Lembra dela tentando sorrir pra ela. O Arata cumprimenta ela e a Rishiro tenta cumprimentar ela com um sorriso. E a Karyu fica pensando que ela mantém as aparências de boa moça pros meninos e pras meninas ela é ruim. Então aparece o Ryoaki em casa, escrevendo um relatório sobre o Arata, que pensa que ele tá indo bem por já conseguir ter um grupo de amigos em um mês de experimento. Quando pega outro livro e vê que essa pessoa não fez nada de especial, e pensa que tá ficando preocupado. E aparece a Karyu. Bom, se você quer saber o que acontece, acompanhe o canal que em breve eu já vou soltar a parte 3 desse recap.